tempo passa igual para todo mundo. Certo? O segundo que você acabou de viver foi exatamente igual ao de qualquer outra pessoa no planeta. Pelo menos, era isso que acreditávamos. Até que um homem provou que o tempo pode acelerar, desacelerar e até se curvar. Um homem que não parecia um gênio, que foi rejeitado por universidades, ignorado por professores e que, por anos, trabalhou como um simples funcionário de escritório. O nome dele era Albert Einstein. E ele não apenas mudou a física, ele mudou a própria realidade. 14 de março de 1879. Ulm, uma pequena cidade da Alemanha. Nada indicava que aquele bebê mudaria o destino da ciência. Na verdade, havia preocupação. Einstein demorou para falar. Era extremamente quieto, observador. Alguns chegaram a pensar que havia algo errado. Mas havia. Sua mente funcionava. Diferente. Quando criança, Einstein ganhou uma bússola. Algo simples. Mas aquilo o assombrou. Não importava para onde girasse. A agulha sempre apontava na mesma direção. Algo invisível estava agindo. Naquele momento nasceu uma obsessão. Na escola, porém, ele não parecia promissor. Detestava decorar conteúdos, odiava a autoridade. Questionava professores. O sistema educacional queria obediência. Einstein oferecia perguntas. Resultado? Foi visto como um aluno problemático. Aos 16 anos tentou entrar na Escola Politécnica de Zurique. Falhou. Foi excelente em física e matemática, mas reprovou no restante. Para qualquer outra pessoa, isso poderia ser o fim. Para Einstein, foi só o primeiro fracasso. Alguns anos depois, finalmente se formou. Mas um novo problema surgiu. Ninguém queria contratá-lo. Nenhuma universidade. Nenhum laboratório. O jovem brilhante era ignorado pela academia. Sem opções, aceitou um emprego comum. Avaliador de patentes. Seu trabalho? Analisar invenções de outras pessoas. Ironicamente, o homem que revolucionaria a ciência passava os dias julgando ideias alheias. Mas aquele escritório silencioso escondia algo poderoso. Ali, longe das regras acadêmicas, Einstein tinha liberdade para pensar. E ele pensava, diferente de qualquer um. Um dia surgiu uma pergunta aparentemente infantil. E se eu viajasse ao lado de um raio de luz? Ele não sabia ainda. Mas essa seria uma das perguntas mais importantes da história humana. Então veio 1905. Um ano que os cientistas chamariam depois de... Einstein tinha 26 anos. Nenhum laboratório, nenhuma equipe, nenhum prestígio. Apenas papel e imaginação. E foi o suficiente para reescrever o universo. Primeiro artigo. O efeito fotoelétrico. Einstein mostrou que a luz, algo que sempre pensamos ser apenas uma onda, também se comporta como partícula. Hoje, isso está por trás de painéis solares, sensores de câmera, tecnologia moderna. Esse trabalho lhe daria o prêmio Nobel. Mas, curiosamente, não foi sua ideia mais famosa. No mesmo ano, ele provou matematicamente algo que ainda gerava dúvidas. Os átomos existem. Tudo o que vemos, tudo o que tocamos, é feito de pequenas estruturas invisíveis. Era como revelar os tijolos da realidade. Mas nada, absolutamente nada, se comparava ao que viria depois. A relatividade especial, uma ideia tão estranha que parecia ficção científica. Einstein percebeu algo perturbador. O tempo não é absoluto. Ele pode passar mais devagar ou mais rápido, dependendo da velocidade. Se você viajasse próximo à velocidade da luz, voltaria mais jovem que as pessoas na Terra. Sim, a ciência aceita isso. E junto dessa teoria, nasceu a equação mais famosa da história, I=mc2, uma fórmula simples, mas com um significado assustador. É por isso que o Sol brilha, é por isso que estrelas existem. E mais tarde, seria por isso que o ser humano criaria a bomba atômica. 10 anos depois, Einstein faria algo ainda mais impressionante. Algo que muitos físicos consideram o maior feito intelectual de um único ser humano. A relatividade geral. Ele propôs que a gravidade não é exatamente uma força. É o próprio espaço se curvando. Imagine um colchão. Coloque uma bola pesada,
O tecido afunda. Agora jogue uma bolinha menor. Ela girará ao redor da maior. Não porque está sendo puxada, mas porque o caminho foi deformado. Assim funciona o universo. Essa teoria previu coisas que pareciam impossíveis: buracos negros, ondas gravitacionais, a curvatura da luz. Décadas depois, todas seriam comprovadas. Einstein se tornou uma celebridade mundial. Seu rosto era reconhecido nas ruas. O cabelo bagunçado virou símbolo de genialidade. Mas, por trás do mito, havia um homem profundamente humano. E como todo humano, ele também errou. Quando surgiram evidências de que o universo estava se expandindo, Einstein resistiu. Chamou sua própria tentativa de evitar essa ideia de o maior erro da minha vida. Ele também rejeitava a mecânica quântica. Acreditar que o universo tinha elementos aleatórios o incomodava. Foi quando disse a famosa frase: Deus não joga dados. Mesmo gênios lutam para aceitar novas revoluções. Então veio o momento mais controverso de sua vida. 1939. O mundo estava à beira da guerra. Cientistas temiam que a Alemanha nazista construísse uma arma devastadora. Einstein assinou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, alertando sobre o perigo. Essa carta ajudou a iniciar o Projeto Manhattan, o projeto que criaria a bomba atômica. Einstein não participou da construção, mas anos depois, carregaria o peso moral dessa decisão. Tornou-se um defensor do desarmamento nuclear e passou a alertar o mundo sobre os riscos da própria inteligência humana. Apesar da fama, Einstein vivia de forma simples. Não usava meias, esquecia compromissos, ignorava formalidades. Para ele, pensar era mais importante do que parecer importante. Em 1955, aos 76 anos, seu coração parou. Mas suas ideias, não. Hoje, sempre que você usa GPS, há correções baseadas na relatividade. Quando cientistas observam buracos negros, estão vendo previsões de Einstein. Quando olhamos para o cosmos, ainda estamos seguindo os caminhos que ele abriu. Um funcionário de escritório provou que o tempo é flexível, que o espaço pode se dobrar e que a realidade é muito mais estranha do que imaginamos. Talvez o maior legado de Einstein não tenha sido uma equação, mas uma forma de pensar. Não pare de questionar. Porque foi apenas uma pergunta simples, quase infantil, que permitiu à humanidade compreender melhor o universo. E se o tempo não for tão rígido quanto parece, então uma coisa é certa: Albert Einstein não pertence apenas ao passado. Ele continua, moldando o nosso futuro. A imaginação é mais poderosa que o conhecimento. E foi ela que revelou a verdadeira natureza do tempo.